O governo vai anunciar hoje um pacote de medidas para fortalecer a indústria. Os investimentos para o setor chegam a 18 bilhões de reais, além da desoneração da folha de pagamento das empresas. Mas alguns economistas desconfiam da eficácia desse pacote. O governo quer aumentar a competitividade das indústrias e valorizar o real. O pacote, que será anunciado nesta terça-feira pelo Palácio do Planalto, prevê a desoneração da folha de pagamentos para os empresários. A expectativa é que alguns setores deixarão de pagar os 20% de contribuição ao INSS, que incide sobre a folha de pagamento, e passarão a ser tributados em 1% do faturamento anual. A redução de impostos prevista pelo governo por meio do pacote para os próximos 5 anos será de 6 bilhões de reais. Mas alguns economistas questionam se a medida de isentar as indústrias dos encargos trabalhistas e cobrar impostos sobre o faturamento será vantajosa para o setor. Depende do tipo de indústria, depende do tipo de estrutura de produção, depende da composição de custos da empresa. Pode ser o tiro pela culatra. Ou seja, pode ser que acabe ficando mais oneroso acrescer 1% ao valor da receita bruta do faturamento do que continuar pagando essa contribuição, esse percentual de contribuição sobre a folha de pagamentos. O Ministério da Fazenda também deve anunciar novas linhas de financiamento para investimento e capital de giro do BNDES, com a ampliação dos setores favorecidos, redução das taxas de juros e maior prazo para o pagamento. A previsão é de um aumento de 18 bilhões nos empréstimos. Essa medida provisória vai melhorar alguma coisa, mas é tímido ainda. O processo que está acontecendo, o que essa medida provisória contempla é pouco pelo que a indústria está precisando. Se você conseguir a linha de crédito do BNDES, ela é vantajosa, né? O difícil é você conseguir essa linha para implantar dentro da tua empresa. Hoje nós temos uma política que se diz voltada, focada para a indústria, que na realidade contempla numa semana um ramo de atividade, na outra um outro ramo de atividade. É preciso acabar com essa política tópica, episódica. Nós temos que ter alguma coisa que tenha um sentido mais geral, mais amplo e, sobretudo, uma visão de longo prazo. Nós não podemos ficar concedendo indiscriminadamente benefícios a A ou a B, transformando principalmente a legislação tributária em uma colcha de retalhos. Bom dia. O anúncio desse novo pacote de medidas também tem como objetivo garantir que a economia brasileira cresça este ano os 4,5% esperados pelo governo. Aqui no estúdio do Repórter Brasil está o professor de Finanças do IBMEC, José Cobori. Bom dia, professor. Bom dia. O senhor compartilha da opinião aí do economista Roberto Piscitelli de que o governo está transformando a área tributária do governo numa colcha de retalhos, e isso sem garantir a eficácia? Com certeza, isso são medidas paliativas que resolvem o problema no curto prazo, né? Como disse o professor na entrevista, a estrutura de custos da indústria ela é muito complexa. Então, às vezes, você toma essa medida hoje e daqui a 2 semanas, 3 semanas, dependendo das variáveis econômicas que se alterem, essa medida já não tem mais a eficácia pretendida pelo governo. E qual o impacto de medidas localizadas? Por exemplo, essa questão da desoneração da folha de pagamentos, de se reduzir o imposto de 20% para 1% sobre o faturamento, qual o impacto que isso gera na economia? E apenas de alguns setores, não de todos, claro. De alguns setores, porque qual que é o grande problema hoje da indústria brasileira, né? O governo acha que é uma guerra cambial, e o real problema é a carga tributária, né? Os custos da indústria hoje é muito alto, essencialmente porque os tributos no Brasil eles são muito complexos, eles é feito em cadeia e onera demais o preço final do produto, tirando assim a competitividade da indústria. Então você tomou medidas paliativas de alguns setores da economia que amanhã pode não ter a eficácia necessária. E essa desoneração da indústria também gera um impacto na arrecadação tributária que poderia ser muito mais bem estudada, né, e atingir todos os setores da economia. Bom, eu disse que são medidas paliativas, assim como disse o professor Roberto Piscitelli. Enfim, qual é o problema da indústria hoje? É só crédito e imposto, como a gente acredita quando vê um anúncio de medidas como esse, ou o problema da indústria vai muito mais além do que isso? Vai bem mais além, né? A gente precisa hoje de reformas estruturais profundas na economia, como a gente já vem dizendo há 30 anos, né? Que é a dita reforma tributária e a reforma trabalhista, essencialmente, que impacta todos os custos na economia. O problema da indústria brasileira, a indústria não parou de crescer, a indústria continua crescendo, só que num ritmo menor do que outros setores. Isso é um problema, bom problema de uma economia desenvolvida. As economias desenvolvidas hoje têm uma participação menor da indústria.
você cresce muito mais a produção intelectual, a produção de bens, de serviços, né? E você realmente diminui a participação da indústria na economia. Então, isso não é essencialmente um problema crônico da economia. Quer dizer, não existe essa desindustrialização? Não, isso é um mito. Não existe desindustrialização no Brasil. A gente estava conversando antes, haja visto o exemplo dos Estados Unidos, né? Se fosse assim, os Estados Unidos se desindustrializou há muito tempo. Na verdade, ele migrou a sua indústria. Hoje, no exemplo da Apple, né, você produz os aparelhos da Apple na China. Né? Você tem essencialmente nos Estados Unidos a produção intelectual, que é o que agrega valor, e você tem uma margem de manobra, uma margem de lucro muito maior. Então, o problema de não produzir ou não produzir, você tem que ter competitividade. O Brasil, como uma economia desenvolvida hoje, ele precisa ter um mercado eficiente para conseguir vender para todo mundo, para o mundo e para o mercado interno. E o que tira a eficiência do mercado brasileiro? Eficiência são os nossos problemas estruturais, de logística, de carga tributária, de cargas trabalhistas, né, de tributos trabalhistas. Isso tira a nossa competitividade, né? Haja visto o nosso custo da indústria hoje. Um exemplo simples que todos hoje conhecem é o da energia. O custo da energia no Brasil é o dobro da média do mundial. A gente paga hoje 60 dólares por milhões de BTU, né? E nos Estados Unidos são 20 dólares. E a média mundial é 30 dólares. Então você já tem um custo dobrado aqui para o industrial brasileiro. E todo esse anúncio, esse pacote de medidas, todo esse dinheiro que o governo gasta para poder favorecer a indústria nacional não é garantia de que o consumidor vai receber no final um produto mais barato. O consumidor brasileiro vai continuar pagando mais caro por um produto que lá fora é a metade ou um terço do preço que ele paga aqui no país. Exatamente, porque é uma medida paliativa, né? Você, na verdade, para o consumidor final não vai ter muita mudança. Você está privilegiando a indústria para que ela consiga vender mais barato lá fora, mas para o consumidor interno necessariamente não vai chegar a esse benefício. Quer dizer, precisa ir muito mais além, né, professor? Precisa ir muito mais além, com muito mais profundidade. Ok, obrigada por sua participação aqui no Repórter Brasil. Catiúcia. Ok, obrigada, Luana.